Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre títulos do Tesouro Direto. Então, já quero adiantar que algumas coisas que eu vou falar aqui, possivelmente você ainda não ouviu, mas algumas outras possivelmente você já ouviu se você já tem essa experiência com o Tesouro Direto. Então, calma, esse não é um vídeo perdido. Faz o seguinte, se você já ouviu a maioria das coisas que eu vou passar aqui para você, pega e compartilha isso com alguém para a pessoa poder entender como é que funciona mais ou menos o Tesouro Direto, ou principalmente os títulos do Tesouro Direto, que é o que eu vou passar aqui para você. Basicamente, a diferença e o dinamismo, como você deve escolher um ou outro entre o pré-fixado e o pós-fixado, independente da taxa que seja. Beleza? Então vamos bater esse papo começando a falar sobre o tesouro pré-fixado. Tesouro pré-fixado, como o nome já diz, ele já tem fixado anteriormente uma taxa de rentabilidade. Essa taxa de rentabilidade, ela tende, a equiparar, fica um pouquinho mais abaixo por causa da segurança de você já ter uma taxa de rentabilidade garantida, então normalmente ela fica um pouquinho mais abaixo da Selic. Mas para manter o Tesouro Direto pré-fixado, o título público pré-fixado competitivo, então o governo federal ele busca ao máximo deixar ele um pouquinho só abaixo ali da Selic, porque então você consegue ter garantir uma certa segurança com uma rentabilidade teoricamente elevada, maior do que a poupança e competitiva aí com o mercado, já que a gente tem a maioria dos CDBs aí em renda fixa pagando os CDBs seguros, né, com baixo risco de crédito, pagando aí 80%, 85% no máximo, de rentabilidade do CDI. E para quem não sabe, o CDI e a Selic são taxas, cara, eu poderia dizer iguais, mas enfim, CDI e Selic são taxas que se equiparam quase totalmente, beleza? Sempre que você vê CDI hoje e Selic hoje, você vai ver que praticamente as duas são idênticas, tá? Só não posso dizer que elas são a mesma coisa porque não são a mesma coisa. Bom, se você quiser aprender um pouco mais sobre Selic, CDI e IPCA, é só digitar Selic, Universidade Financeira no YouTube, CDI, Universidade Financeira no YouTube e IPCA, Universidade Financeira no YouTube. Possivelmente você já vai achar algum conteúdo aí. Então, o Tesouro Pré-fixado, ele é um tesouro que garante a rentabilidade para você e que busca imitar ou chegar muito próximo, lógico, mantendo um pouquinho abaixo, porque para garantir a rentabilidade, que no Tesouro Selic você tem a variável, a oscilação, e no Tesouro Pré-fixado você não tem oscilação, você garante a rentabilidade no momento da compra, ele busca a rentabilidade bem próxima aí à do Tesouro Selic, beleza? Bom, seguindo aqui, quando que você deve optar pelo pré-fixado ao invés do IPCA ou do Selic ou do pós-fixado em geral? Muito simples, olha só. Para você investir em alguma coisa, sem se sentir refém, sem ficar com medo de, ai meu Deus, qual é o investimento que eu escolho? Ai meu Deus, será que o investimento que eu vou escolher agora é o melhor realmente? Será que não é o momento de eu comprar um outro? Será que o IPCA vai subir ou a Selic vai subir? Para você não se sentir refém dessa porcaria de economia que a gente tem hoje no Brasil, totalmente desgovernada, totalmente fora de controle, totalmente dentro de um processo moral imundo que a gente está passando hoje, você precisa se tornar um pouco mais independente. Para isso, basta que você mude a sua mentalidade a respeito de por que você está investindo. Você tem que investir para além da moda. Você tem que investir para além do primeiro milhão. Você não tem que investir focado simplesmente na próxima meta ou no próximo... Não, você tem que investir porque isso é o que vai proporcionar para você chegar onde você quer chegar. Então você precisa responder para você, investir vai me proporcionar chegar onde eu quero chegar? Eu vou gostar de passar por todo esse processo? Eu vou gostar de fazer esse tipo de sacrifício? Eu vou gostar de investir no que eu estou investindo aqui? Porque se você acha que investimento deixa alguém rico do dia para a noite, eu quero dizer para você, beijo, foi um prazer ter te conhecido, mas você não precisa nunca mais assistir os vídeos da Universidade Financeira. Porque não é. Se você realmente quer ter resultados sólidos, se você realmente está falando de crescimento financeiro sólido, sem esquema, sem artimanha, sem essa besteirada que a gente está vendo hoje no quadro político-econômico do Brasil, você precisa entender que existe uma jornada, que existe um prazo que precisa ser respeitado para que você possa fazer uso dos juros compostos, fazer uso da sua rentabilidade ao máximo e potencializar os resultados. Então, o Tesouro Direto pré-fixado, ele é utilizado quando? Quando você decide que aquela determinada rentabilidade anual ou mensal está boa para você. Você não investe por ambição. Se você investe para garantir, eu quero o máximo retorno. Se o
pré-fixado está dando 11, vamos supor, o pré-fixado está dando 11 e a Selic pode me dar 13, eu vou investir na Selic. Quando, na verdade, para chegar na meta que você tem, talvez os 11 já bastassem. Agora, olha só que burrice que você está fazendo. Mas tudo bem, olha só, você precisa entender o que garante o retorno que você quer ter. Qual é a rentabilidade que garante o retorno e o resultado que você quer ter? Normalmente, essa rentabilidade já pode ser descoberta por você hoje. Então, se eu investir 10% ao ano, eu vou conseguir essa determinada quantia, eu vou conseguir chegar na minha meta daqui a 5, 6, 10 anos, beleza. Então, para que você vai investir num pós-fixado se você pode garantir a porcaria do investimento num pré-fixado? Não é? Isso não é muito mais inteligente? Então, não seja ambicioso nos investimentos ao ponto de fazer escolhas idiotas, ok? Faça escolhas inteligentes nos investimentos por ter a cabeça no lugar. Pense mais com isso daqui, ok? Do que com isso daqui, ou, eu não estou com a minha carteira aqui, do que com o seu próprio bolso. Beleza? Bom, basicamente isso. No Tesouro pós-fixado, a gente já tem algumas coisas mais capciosas aí acontecendo. A primeira coisa que você precisa entender é que nem eu, nem a Nath do Me Poupe, nem o Primo Rico, nem o Rafael Seabra, nem o Henrique Carvalho, nem o Serbase, nem o Marco Silvestre, nem o Ricardo Amorim, nem a rapaziada da Infomoney, nem a rapaziada da XP Investimentos, nem a rapaziada da onde? Da Dinheirama, ok? Nem o Navarro, ninguém tem bola de cristal. Ninguém vai adivinhar, ninguém vai te dizer para onde a IPCA vai, para onde o Selic vai. E se for te dizer, vai te dizer nesse espaçozinho aqui de tempo, ó. E pô, se você tá jogando o jogo do jeito que tem que ser jogado, talvez esse espacinho aqui de tempo não seja o suficiente para você como análise. Então presta muita atenção. Primeira coisa que você precisa entender, ninguém vai dizer para você, ok? Para onde o IPCA vai, para onde o Selic vai, e você tem que acreditar e, pô, esse cara sabe do que ele está falando. Ninguém, nem eu, nem ninguém, nem ninguém, nem eu. Beleza? Primeira coisa é isso. Você precisa perder essa ingenuidade se você ainda tinha. A segunda coisa é a seguinte. Você precisa entender que a rentabilidade nos títulos pós-fixados são compostas de duas variáveis principais. Não só o índice, ok, que vai oscilar e depois você vai pegar essa rentabilidade, mas você vai somar essa rentabilidade de oscilação do momento da compra até o seu momento da venda ou da data de vencimento e você vai somar essa oscilação com uma taxa fixa. A grande questão é que você precisa entender ou pelo menos ter um mínimo de interesse, caso você queira, ok? Que não é obrigatório isso, você pode investir no Tesouro Direto pré-fixado sem ter um mínimo de interesse por política, economia ou qualquer coisa assim, mas se você for investir no pós-fixado, é bom que você tenha um mínimo de interesse de entender quais são as margens aceitáveis para aquela determinada taxa. Então, naquele momento de escolha de compra do título, você opta se você vai assumir o risco ou não, se você vai se comprometer ou não com essa margem de risco. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para você. Vamos supor que o IPCA esteja hoje 4% e a taxa fixa daquela rentabilidade esteja 5%. Então eu vou receber 5% mais IPCA, tá? Eu não garanto que, no momento da compra, eu não garanto que eu vou receber 9%, porque o IPCA hoje está 4%. Não tem nada a ver. O que eu vou receber é a variação do IPCA de hoje até o momento da venda ou até o momento do vencimento. Então, o que eu preciso ter em mente? Quais são as margens aceitáveis para o IPCA dentro do prazo que eu pretendo manter aquele determinado título. E isso serve também para o Selic, beleza? Bom, então você precisa entender quais são essas margens. Vamos supor que você entenda que o IPCA pode bater descontrolado, ok? Vamos supor que aconteça alguma coisa aí descontrolada, ele pode bater 7%. Por que ele não pode bater 3% também? Rapidinho. Desculpa. Por que ele não pode bater 3 também? Você precisa entender isso. Então você precisa saber dessa margem. 3 pontos percentuais para cima, 1 ponto percentual para baixo. Isso você precisa entender mais ou menos o que é aceitável e o que não é. Para isso, aí tudo bem, lê jornal, vê histórico, tenta identificar se existem argumentos sólidos para sustentar isso ou não na nossa economia. Não espere argumentos sólidos, aliás, ok? Mas tente encontrar algum. Talvez você consiga, o Meirelles está aí talvez para isso. Mas enfim, então você precisa, eu já estou falando demais, então você precisa entender essa margem e entender o seguinte, caso dê alguma coisa errada nesse investimento,
A culpa não é do mercado, a culpa não é do governo, a culpa não é do político, a culpa é inteiramente da pessoa que escolheu o título, digitou quanto queria comprar e deu a ordem no botão de compra. Beleza? A culpa é inteiramente nossa como investidor. Por quê? Porque quem faz a escolha somos nós. Então, a partir do momento que nós fazemos uma escolha de investir num investimento que tenha como rentabilidade, uma rentabilidade pós-fixada, atrelada a um índice que está totalmente fora do nosso controle, a gente assume o risco. A gente se compromete com aquele risco. Então a responsa é nossa. E se der errado, a culpa é nossa. A gente bate no peito, assume a falha e cai para dentro para não errar mais. Não da mesma forma, ok? Então você precisa entender todas essas variáveis. A partir do momento que você assumiu que existe uma margem para cima e para baixo, você vê, então, calcula o pior dos casos. No pior dos casos, se aquela rentabilidade ali é boa para você. Então, no meu caso aqui, que eu falei 4%, mas uma margem, vamos supor que ele poderia chegar em 3%, ok? Num prazo aí que eu queira. Eu estou fazendo um exemplo, beleza? Não estou fazendo nenhuma análise aqui para você. Bom, aí ele poderia chegar a 3%, juntando com os 5% que eu garanti. Aí esse eu garanto no momento da compra. Eu teria 8% de rentabilidade. Quando o pré-fixado, vamos supor que o Selic estivesse 11%, o pré-fixado está batendo 10,20%. O pré-fixado estava 10,20%. Aí eu paro e comparo os dois. E vejo, porra, eu garanto a rentabilidade no pré-fixado aqui é 10,20% e nesse daqui eu corro o risco de bater. Posso bater mais? Posso bater mais. Posso chegar a 12% aqui, se bater 7% na minha variação, pode chegar a 12%, ok? Não interessa se é fácil, se é difícil, se é provável, se não é provável, não interessa isso agora. A questão é, posso bater? Posso bater, mas eu posso garantir 10%. Aí eu paro, olho para a minha meta, olho para o montante que eu pretendo investir mensalmente, ok? E aí eu vejo, caramba, 10% está suficiente. Eu consigo chegar na minha meta no tempo que eu estipulei investindo e tendo uma rentabilidade de 10%. É por isso que você não pode investir sem ter um objetivo. É por isso que você não pode investir sem saber qual é o prazo que você quer retirar aquele investimento, para quanto dinheiro que você quer... Eu ia falar para quê, né? Mas na verdade, quanto dinheiro que você quer ter investido no final das contas, ok? E qual o montante que você pode investir hoje. Aí então você vai saber qual é a rentabilidade que você escolhe. E aí, a cada momento, a cada mês de compra de um título do Tesouro Direto, você vai saber exatamente qual título comprar. Simples? Eu não acho tão simples assim, mas acho que se você assistir esse vídeo de novo, talvez fique cada vez mais simples, ok? Bom, a gente já passou de 12 minutos aqui, então só quero dizer para você o seguinte, a taxa Selic, o funcionamento do Tesouro Selic é basicamente igual ao IPCA. A grande questão é que normalmente ele não tem uma taxa fixa, ou se tem é 0 ponto alguma coisa, seja para mais ou seja para menos. Por quê? Porque a taxa Selic é uma taxa que a gente poderia dizer assim, é uma taxa que indexa, né? O mercado, é que dita o preço do mercado, beleza? Do mercado de renda fixa, perdão. E por que eu digo isso? Porque a Selic, como eu disse lá no início, é uma taxa equivalente à CDI. A CDI, ela é o índice, né, que vai dar rentabilidade para CDBs, para LCI, para LCA, para CRI, para CRA, em alguns casos para debentures, enfim. Mas enfim, você tem diversos investimentos, o COI, enfim, você tem diversos investimentos que usam a CDI, que é equiparada à Selic. No Tesouro Direto você tem a Selic, aí no Tesouro Direto você tem o pré-fixado que busca se manter competitivo com a Selic, mantendo aquela margem de segurança para baixo, por já garantir uma rentabilidade para você. E aí você tem o IPCA, que a taxa fixa do IPCA também busca manter o preço de variação do IPCA hoje, ok? Mais essa taxa fixa comparado com a Selic. Então você tem ali o Tesouro Selic margeando, ok? Eu esqueci o verbo, cara, a gente já gravou um vídeo sobre isso, mas enfim, eu esqueci o verbo agora, mas basicamente margeando e ditando ali a rentabilidade de todo o mercado de renda fixa, tá? Claro que devido a guardar as suas proporções, o que eu estou falando aqui não é uma regra, não estou generalizando, blá blá blá, estou falando assim só para nego depois não viciar nos comentários, mas enfim, entendo o que eu estou falando, que eu estou salvando aqui as proporções, beleza? Bom, então você tem ali a taxa Selic, quase sem nenhuma rentabilidade,
de taxa fixa e você tem apenas a variação aí da Selic ao longo prazo. Você vai fazer a mesma coisa que eu falei com o IPCA. Você vai ver quais são as margens aceitáveis dentro do prazo que você está a fim de manter o investimento para mais ou para menos e ver se você está a fim de assumir o risco ou não. Se compromete com risco ou então investe no pré-fixado, beleza? Se o teu caso for Tesouro Direto. Se compromete com risco ou investe no pré-fixado. E se caso você se comprometa com risco e acabe que aquilo ali acabe se configurando nos seus investimentos, não fica colocando a culpa nos outros. A culpa é tua, vai rever o que você fez de errado, aprende o que você tinha que ter feito e vai lá e faz direito, beleza? Sem ficar culpando o governo, sem ficar culpando o Tesouro Direto, sem ficar culpando A, B ou C, economia, Meirelles, Dilma, Temer, quem seja, beleza? Cai pra dentro aí, assume a responsabilidade, porque só quando a gente assume a responsabilidade é que a gente tem poder de mudar alguma coisa, tá certo? Bom, basicamente isso. Depois eu venho falar um pouquinho sobre o título de tesouro com juros semestral ou sem juros semestral. Eu recomendo que você só invista sem juros semestral, tá? Ah, mas eu estou investindo para renda. Problema seu. Eu recomendo que você invista sem juros semestral. Por quê? Porque você vai fazer mais uso dos juros compostos. O Tesouro Direto não é o melhor investimento para renda mensal. Então, o Tesouro Direto é um bom investimento para você acumular montantes, beleza? Se é o melhor investimento para você acumular montante, esquece juros semestral, porque você vai pagar imposto sobre esse cupom de juros daí, beleza? Porque você só paga imposto em cima de rentabilidade. Então, o juros semestral nada mais é do que a rentabilidade que você tirou naquele semestre. Você vai pagar imposto em cima daquilo dali a cada semestre, então você vai pagar altas taxas de imposto aí. Eu não acho que compensa, a gente poderia entrar em assuntos matemáticos aqui, mas eu não vou nem me dar o luxo. Eu não acho que compensa no longo prazo. No jogo que realmente vale a pena, no jogo onde realmente as pessoas fazem bastante dinheiro no Tesouro Direto, não que não existam outras estratégias de curto prazo, ok? Mas no jogo que eu recomendo que você jogue, no jogo que eu gosto de jogar e no jogo que eu acho que pela sua idade ainda dá para você jogar, eu recomendo que você invista com os juros compostos sem os juros semestral. Beleza? Mas depois a gente pode bater um papo um pouquinho melhor sobre isso. Acabou que esse vídeo ficou extenso. Me deixa saber o que você achou desse vídeo, me deixa saber se você assistiu esse vídeo até o final e não esquece, compartilha esse vídeo com mais alguém. Eu acho que a gente falou bastante coisa importante aqui e acho que esse vídeo pode agregar bastante para a nossa comunidade de investidores aí. Dá uma olhadinha lá na Escola de Finanças que, ó, tá cheio de curso de Tesouro Direto gratuito. Entra lá, primeiro link aqui da descrição. Te vejo lá dentro. Forte abraço.